Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí do Jogo Aberto, falando muito dessa grande reformulação, sim, do Palmeiras, e a Renata se rendendo ao Verdão, que trouxe o Sosa e sim, tem um elenco forte, tá na mira aí, mais renovação, mais contratação de peso para o nosso Verdão. Então bora tocar o vídeo, você que não é inscrito, dá aquela força e se inscreva no canal e deixe seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Mercadão do Palmeiras na tela do Jogo Aberto. Um novo sorriso, uma nova esperança. Se o torcedor palmeirense ainda lamenta a eliminação na Copa do Mundo de Clubes, a chegada de Ramon Sosa é a novidade boa. Ainda que seja uma contratação da qual ninguém sabe o que esperar, o atacante paraguaio ao menos já gostou do que viu. Estuve hablando con Gustavo Gómez en la selección, también hablé con Flaco López. No, ya me habían hablado del club y aparte yo también ya conocía cómo era el club, entonces la verdad que contento de estar acá, contento de vestir esta camiseta que la primera vez me puse y bueno, me queda muy linda la camiseta. Y bueno, ahora que estoy acá ya vi y fue algo increíble y hermoso club. Ramon Sosa é o 8º reforço do Palmeiras na temporada. Uma contratação que, entre valores fixos e de bônus, pode passar de 90 milhões de reais. Grana que, se juntarmos aos outros atletas trazidos em 2025, ultrapassa 500 milhões de reais em reforços, mais de meio bilhão. O contraponto é a reformulação que tem sido feita no elenco histórico de Abel Ferreira. Foram embora figuras fundamentais, marcas dos títulos conquistados por Abel Ferreira, mas restam nomes das campanhas históricas no elenco atual. Só que, com exceção de Gustavo Gomes e Piquerez, alguns outros começam a ser contestados. Rafael Veiga talvez seja o exemplo mais claro. O cara que mais marcou pelo Palmeiras no século, artilheiro máximo do Allianz Parque. 11 títulos pelo clube, nunca jogou tão pouco quanto em 2025. Participou só de 27 dos 40 jogos até aqui na temporada, só 18 vezes como titular. 3 gols e 6 assistências, bem longe dos números dos anos anteriores. O Everton tem 12 títulos, mais de 400 jogos pelo Palmeiras, apesar de poucas falhas decisivas. Após o gol que deu a vitória ao Chelsea nas quartas de final, tem contrato até o fim de 2026. Com 37 anos, não é mais unanimidade como em outros momentos. Outros líderes antigos do elenco vão aos poucos também perdendo espaço. Mike e Marcos Rocha eram os donos da lateral direita por anos, até a chegada de Giai. O argentino, que veio do São Lourenço, até demorou para se adaptar, mas agora parece ter tomado a posição de vez. Da estreia do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo pra cá, foi titular em quase todos os jogos em que o Palmeiras mandou força máxima a campo. Motivo de atenção para Mike e Marcos Rocha, que assim como o goleiro Marcelo Lomba, só tem contrato até o final do ano. Será que chegou a hora deles? E também o mistério de Felipe Anderson. Contratado com pompa de quem fez história na Lazio, jogador importante na Europa, quando parecia ter se firmado pelo lado direito, na Copa do Mundo sumiu. Titular contra o Porto, não entrou 1 minuto sequer nos jogos seguintes. Enquanto contrata, o Palmeiras vai aos poucos se transformando por completo. Richard Rios tem proposta da Roma da Itália, alta. Pode sair. Quantos mais vão embora até o final do ano? Não tem só o Rios aí não. Opa! Pode ser que tenha um anúncio. Ei, você quer fazer um desmanche no Palmeiras, irmão? Eu não posso falar porque é da família. Aí falou. E parabéns o menino que mora lá na Vila Formosa, que é jogador do Palmeiras, que ele trata muito bem a família. Eu não posso falar o nome dele, que é o Veiga. As pistas já foram dadas, cada um que procure, que lute. Que lute para ver se é o Veiga. Eu não sei quem é. Neste oceano movimentado, o comandante continua ali, firme, pelo menos até dezembro. O Palmeiras pretende manter Abel até 2027. Será que fica? Tudo indica que sim. A Lela falou muito bem, vamos ter tempo de nos sentar e conversar sobre isso. É o seguinte, a torcida do Palmeiras preocupada com as saídas,
Os adversários torcendo, vão, nem voltem tão cedo. Mas as especulações mais fortes são em torno do Richard Rios, que já vem praticando um futebol de alto nível na seleção da Colômbia, principalmente no Palmeiras, obviamente. E o Rafael Veiga, que tem uma longa permanência no Palmeiras e que poderia agora estar saindo do clube, até para tentar novos ares. Edu Dracena. A gente chega num momento, Renato, que alguns jogadores, sim, tem que respirar novos ares. Ficou muito tempo num clube, de repente mudando de ambiente, pode render. Tá estimulando a saída. Não. Olha, eu não quero falar, mas crise no Palmeiras, meu Deus! Até porque a reformulação faz parte do futebol. E o Abel já tá. Mas já não foi longa a anos? reformulação no Palmeiras? Então, Saiu quantos tanta anos gente. reformulando, Meu Deus, entendeu? Falta muita gente pra sair ainda. Não, e outra, Muita calma. gente. Nesse mercado aqui, de repente pode sair um ou dois no máximo, Renato. O treinador também, a Caravela já chegou em Parece que o Santos. Mike tá tendo uma conversa aí com o Santos ou não. Mike parece que tá tendo uma conversa com o Santos. Alexandre Matos, hein? São Paulo, abre o olho, Mike, ó. O Rios Bom jogador, tem hein? essa proposta, com certeza a Roma vai querer pagar os 30 milhões que o Palmeiras está pedindo. Então, eu acredito que vai chegar nesses 30 E milhões. o Benfica, que é o E Abel, que hein? lucro, só pra lembrar. 30 milhões? Eu gosto de falar uma coisa, porque o Palmeiras comprou o Richard Rios do Guarani por 6 milhões. Nossa. Então, e tem o Veiga também, que quer ir embora. Isso que é saber pra- fazer negócio, gerar dinheiro, multiplicar, Mundial trazer não é bom nada. fartura. ter dinheiro pra contratar, pra pagar salário, não ficar jogador não indo pro treino. mas Não, eu tenho Isso é inveja putaria, também. Eu respeito, tenho inveja, mas é inveja que no meu não acontece. Mas vou falar uma coisa pra A vocês mamãe aqui. falou Eu que acho se ela sair, a mamãe falou que se ela sair, cai. O que é isso? Ela meteu essa aí. Verdade. O que é isso aí? O que é isso? Cai dinheiro em caixa. Mas eu vou falar uma parada pra vocês aqui. Eu acho que o Palmeiras perdendo esses dois jogadores... Ô, Deus, vamos falar a verdade aqui. O Sousa e tal não é do mesmo nível do Paulinho, do Estevão Não, também. eu não falei que era. Pois é, então por isso que é era mercadinho. bom. Por isso que é mercadinho. Falei que era Se bom bom jogo do nível jogador. deles é mercadão, mercadinho. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que vai desagradar boa parte dos palmeirenses. Acho que vocês vão concordar comigo. O Palmeiras tem um time competitivo para levar até a sequência da temporada? Para brigar por Libertadores, por Copa do Brasil, pro Brasileiro? Tem, mesmo sem esses dois jogadores. Eu acho que tem. Só que no final do ano tem muita gente em fim de ciclo. Muita gente em fim de ciclo. Vou dar um exemplo. O Gustavo Gomes não é mais o mesmo. O Marcos Rocha não é Não, mais o mas mesmo. o Gustavo Gomes, se tivesse jogado ele, o Piquerez, o Chelsea, ia sofrer mais. Mas eu acho que assim, são jogadores... O Veiga, a mesma coisa. Você tem jogadores que você precisa dar uma oxigenada. Talvez... O próprio técnico também Vai renovar esteja agora em fim essa de semana, ciclo. tem uma reunião aqui Porque se agora. sente maior que o Palmeiras. Talvez o Palmeiras precise oxigenar um pouco isso que mais. vocês Então querem, precisa confusão do remodelar. Palmeiras. Gente, Não é projetos não é a longo Palmeiras. prazo normalmente não são bem vistos no Brasil, porque ninguém tem condição de sustentar isso. E o Palmeiras sustenta treinador, sustenta jogador, o Palmeiras sustenta títulos, conquistas. Há quantos anos com o Abel Ferreira? Só que muitos não conseguem, ninguém consegue dar continuidade porque não tem condições, não tem planejamento, organização. E o Palmeiras tem, é isso que deixa os outros loucos. Vai virar banco, porque tem dinheiro lá. E do tem dinheiro, vai muita virar banco. gente dor de cotovelo, entendeu? Então Meu quer uma dinheiro. confusão. Pô, será que o Arias não vai embora do Fluminense? O Wesley do Flamengo? Já o Gerson já foi. Eu tô preocupada com o mercado em geral também. O Flamengo também, Deu uma né? fralda, hein? O Flamengo Estou também. olhando todo, macro. E do lado do Palmeiras, os dilemas ou as dúvidas são poucas. Tudo bem que são perder numa tacada só Estevão e Paulinho, os dois melhores jogadores do elenco tecnicamente, é algo pesado. O Abel vai precisar ser inventivo para lidar com essas ausências. Mas, e o Paulinho, no caso, só até o fim da temporada, né? Talvez até volte ali na reta final, mas é algo que vai demandar do Abel uma capacidade que no Mundial faltou, que é de, às vezes, espremer e tirar o melhor de onde não tem. E a gente já viu o Palmeiras entregar mais do que entregou sob o comando do Abel no Mundial. Mas eu não fico ali com a impressão do Mundial, como isso vai ser o definidor da temporada, porque eu, queira ou não, o Palmeiras cumpriu a meta possível no Mundial. Chegou às quartas, mesmo que não tenha sido um jogo ali que chamasse atenção, mas coletivamente jogou bem contra o Porto, venceu o jogo que precisava vencer contra o Al-Ahly, fez o grande jogo do Mundial, que foi contra o Botafogo, vencendo por 1-0. Mesmo na eliminação contra o Chelsea, em alguns momentos
competiu, resistiu até melhor, na minha visão, do que o Fluminense, que foi eliminado na semi. Então, dá para tirar um balanço positivo do Palmeiras. Então, por tudo isso, é mais... Para mim, o Ramon Sosa não chega ali para ser a solução ou a reposição ao Estevão, mas é um reforço interessante para essa composição de elenco, para dar opções ao Abel nessa missão difícil, né, de suceder Estevão e Paulinho. As maiores incógnitas do Palmeiras, desculpa eu te interromper, mas dentro do seu raciocínio do Palmeiras, não estão mais do meio para frente? Ou não? Sim, o Giai ali parece ter resolvido, né, a lateral direita, que ficava ali entre Mike, Marcos Rocha, nenhum agradável. O Giai se tornou um lateral defensivo cumpridor e entrega nesse aspecto. Piquerez voltando é o titular absoluto. Mas... Então, na zaga você sabe quem joga, no gol, nas laterais, mas... Fux se apresentou muito bem quando... mas aí você começa, pelo menos na minha cabeça, assim, o que eu penso? Palmeiras. O Veiga... vai voltar bem? Não vai? Vai voltar a ser aquele Rafael Veiga que o torcedor do Palmeiras se acostumou a ver? Maurício, vai assumir a titularidade? Vitor Roque vai começar a fazer gol ou não vai? Vitor Roque vai render o que se espera dele? Ou o Flaco Lopes vai ter mais moral para ser o titular? Tem várias, né? Falei de Maurício e Facundo Torres. E o Sosa? Quem joga no lugar do Estevão? São muitas dúvidas. Né? O Richard Rios permanece ou não? Do meio para frente, penso eu, as dúvidas são maiores, as incógnitas no Palmeiras, não são? Mas olha quanta gente você citou aí, Abel. Tem opções. Tem qualidade. Claro. Tem o Alan. Tem de onde tirar. No caso do São Paulo, por exemplo, tem a interrogação Lucas Oscar. E se os caras não jogam? Já saiu o Matheus Alves agora, que com o Zubeldia vinha jogando, vinha dando energia para o meio campo. Caleri não se sabe quando volta, talvez só ano que vem? Pois é, no Corinthians. Tem agora a questão do Memphis. Tem problema de atraso de salário, problema com diretoria. No Santos, a incógnita eterna do Neymar. E não tem alternativa para ele. Então, no caso do Palmeiras, tem de onde tirar e tem um técnico que há muito tempo vem tirando, vem entregando o resultado. Então, por isso, eu vejo que são dúvidas muito menores em relação aos rivais. São dúvidas, mas com opções para resolver essas dúvidas. São não boas é isso? dúvidas. Por conta do bom trabalho, né, da diretoria. O Palmeiras é muito estruturado para dar essas opções para o Abel, né? É claro que, assim, pensando com a cabeça dele, o tanto que a gente conhece do Abel, né, que gosta ali de estar sempre no topo, são dúvidas que influenciam no jogo do Palmeiras. A gente viu no Mundial, por exemplo, quem vem do banco de reservas, quem vinha do banco de reservas é quem resolvia as partidas, né? Então... Por falar em banco, esqueci de citar o Felipe Anderson, exatamente. Que é outra incógnita. Volta a ser titular, não volta, vai ter mais espaço, já nem nesse vai jogar mundial. Em que posição do campo? Exatamente. Acho que agora ele pode jogar na direita, né? Vamos resolver essa questão. O Abel também tem seus problemas, mas ele tem mais possibilidade de solução do que os outros. E capacidade, os outros têm tudo muito curto, né, Mari? Elencos curtos, times curtos em alguns casos. O Santos tem um time curto. O Corinthians tem um elenco curto. A defesa do Corinthians ali para trás precisa ver o que vai fazer, né? O próprio São Paulo tem um time curto, perdeu jogadores, não veio ninguém, e os grandes jogadores do São Paulo também não têm tido sequência. Isso são problemas, o Crespo vai ter esse problema. O Abel, pelo menos, tem possibilidades de solução. Ele pode ir jogando como tem feito para achar soluções, e ele é bom de achar solução. O Abel já achou tanta solução que ninguém achava antes, ninguém cantava a bola antes, e ele chegava na solução. Não por acaso o Palmeiras é o mais estruturado deles, inclusive em termos de perspectiva. É o mais bem colocado no Brasileiro, é o que tem um caminho muito possível na Libertadores. Na minha opinião, é favorito na Copa do Brasil contra o Corinthians, a despeito de ser um clássico. Tem favorito no Palmeiras e Corinthians? Aí tem uma pegadinha. Era favorito também no Paulista e deu Corinthians. Aí tem uma pegadinha. Ontem o Bira conversava Palmeiras e Corinthians é que nem Grenal, professor. Difícil apontar favorito. Isso pode complicar o Palmeiras. Uma derrota para o Corinthians na Copa do Brasil vai exumar a derrota no Paulistão. Isso pode complicar em termos psicológicos. Mas de cara, de saída, o Palmeiras está melhor para essa disputa do que o Corinthians. Tem outros garotos chegando. Eu citei o Alan, que é o que mais se destacou e teve mais oportunidade no Mundial.
Isso que me fugiu o nome agora do outro menino. Luigi. Que o Abel também parece que deposita confiança, já deu espaço. Pode crescer, de repente, dentro desse Palmeiras no segundo semestre? O Palmeiras ele faz um trabalho tão bom que quase sempre a reposição ela já vem sendo trabalhada, né, dentro de casa ali, né? É claro que é muito difícil você jogar essa expectativa em cima dos jovens jogadores, que, enfim, né, sai um Hendrick, aí vem um Estevão, aí sai um Estevão. Então, sempre deixa essa malinha pesada para o próximo, né? Mas o Palmeiras trabalha isso muito bem, justamente até para tentar dividir esse peso e essa responsabilidade. Então, acho que, principalmente nessas 2 últimas temporadas, ele tem passado por um processo de reformulação. Ele tem se despedido de jogadores que fizeram história no clube, que já estavam há um tempo sob o comando do Abel, mas ele faz isso de uma forma bem natural, justamente para conseguir sempre estar disputando títulos. Aí, as perspectivas, né, são ótimas porque os melhores reforços do Palmeiras vêm da base. O Palmeiras consegue ter esse círculo virtuoso, né? Sai um jogador, é negociado e já tem outro logo pedindo passagem, logo pedindo protagonismo. O Alan é a bola da vez e pode ser, de certa forma, ajudado por esse contexto do Palmeiras de ter um elenco com mais profundidade agora, de não precisar de um Estevão ou de um Hendrick vestir a camisa e assumir o protagonismo de forma imediata, porque faltam opções. Então, até para os garotos que estão subindo, é um luxo também poder contar com esse elenco mais robusto do Palmeiras, mesmo perdendo Estevão e Paulinho. Mas vai ter a cobrança daqueles que precisam justificar a expectativa, né? E o valor. Felipe Anderson e Tigrinho são os dois aí, Vitor Roque e Felipe Anderson. Agora vai começar uma certa novela em relação a isso. Novela se eles demorarem, né? O termo que você usou, qual foi? Círculo vicioso? Virtuoso. Não? Virtuoso, não foi vicioso. Vicioso é de outros clubes, né? Vicioso é negativo. Círculo virtuoso. Esse círculo virtuoso, ele continua sempre rodando para o bem no Palmeiras, porque os times de base, sub-15, sub-17, sub-20, então, quando não vencem, continuam disputando os grandes títulos e continuam servindo a seleção brasileira. Essa semana, por exemplo, inclusive, 4 jogadores do sub-17 foram convocados para um período de treinos na seleção brasileira. Então, isso continua rodando e rodando de uma forma boa para o Palmeiras, né? Continua revelando, continua disputando os grandes títulos, continua servindo a seleção brasileira em praticamente todas as suas categorias ali, todos os seus subs na base, porque 15, 17, 20. Trabalho muito bom, hein? É uma base profissional, profissionalizada, que serve ao clube e não a interesses pessoais, como acontece nos outros grandes clubes. Resumiu bem, e muitos outros. Mas o Palmeiras é o que tem usado da melhor forma também. Além de ter revelado jogadores de mais qualidade nos últimos anos, e não só entre aspas, Estevão e Hendrick, como vários outros, Danilo, Gabriel Menino e outros que vêm, esse menino Alan, que jogou o Mundial também, tem tudo para crescer dentro do Palmeiras. Vitor Reis pro City. É o que mais tem lucrado também, vendido bem os seus jogadores. Diga, Breler, sobre essas interrogações, sobre as expectativas, as mudanças dos 4 grandes de São Paulo. O que vem à sua cabeça? O que você destacaria? Não, e até mesmo com todas essas interrogações plausíveis que você colocou, Abel, eu concordo com o prof. Hoje, entre os paulistas, o Palmeiras é o único confiável. É o único time que você sabe o que pode te entregar, você sabe quais são as perspectivas, quais são as ambições. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí, falando muito do nosso Verdão. Primeiro, o Jogo Aberto e depois aí o F360 falando dessa reformulação, sim, do Palmeiras que vem passando, né? Então, se questiona muito a possibilidade da saída hoje do Rios e do Rafael Veiga, cara. Eu acho que chegou o tempo, sim, do Veiga partir, respirar novos ares, como o Edu Dracena falou muito bem no início do vídeo. Então, ele é um excelente jogador, construiu uma história muito linda aqui. E eu acho que é o momento dele voar novos ares. Irmão, vai para outro lugar. Igual o Rony foi lá pro Atlético Mineiro, tem jogado bem, tem feito boas atuações. Então, quem sabe o Veiga
pode sair aí do Palmeiras para viver um melhor momento na sua carreira e deixar a bela história que ele construiu aqui no Verdão. Cara, a situação do Rios é preocupante, né, cara? A gente perdeu o Rios, tá bem próximo, né? Como o Edu Dracena falou aí sobre a proposta. O Roma ofereceu 25 milhões, o Palmeiras quer 30. E pelo que a gente tem escutado, é muito provável que a Roma vá chegar nesses 30 milhões e pode ser que a gente perca. O Rios, claro que não é um jogador perfeito, porque ninguém é. Você viu aí os jogadores ontem do Real Madrid errando. Mas o Rios, cara, pra mim faz muita diferença no nosso time. E perder ele vai ser muito ruim para a construção do nosso time, né? Então a gente fica na expectativa da janela ainda de contratações. Então, jogadores que podem chegar, jogadores que podem sair. Quero saber de você que assistiu aí o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que você ouviu aí no vídeo, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like, que ajuda demais o canal chegar para muito mais palmeirense. Se você puder, tiver essa possibilidade de hypar esse vídeo, ajuda demais o nosso trabalho. Fica aqui, cara, o dia inteiro procurando as últimas notícias, as últimas informações para trazer para você diretamente aqui no seu canal Verdão Notícias. Valeu, rapaziada, um grande abraço.